Boa tarde a todos, amados amigos, irmãos. Hoje eu venho trazer uma reflexão aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, que fala ali de João Batista. Primeiramente, boa tarde a todos, que Deus os abençoe, que Deus faça com que essa palavra venha encontrar em seus corações como terra fértil para produzir fruto para a glória de Deus. A palavra de Deus aqui em Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, prepare o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhoto e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia, de todos os lugares em volta do rio Jordão, iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João Batista o batizavam no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: Abraão é o nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendente de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutos boas serão cortadas e jogadas no fogo. Eu os batizo com a água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apagará. João Batista, ele diz a tradição que ele perambulava pelo deserto das Judéias, estava ali juntos aos essênios, e ele se separou todo dos saduceus, dos religiosos de Jerusalém, e se manteve no deserto para se manter puro das coisas que aconteciam na cidade. O deserto aqui, ele representa um lugar de tratamento, de introspecção, de aprumar a rota, de endireitar o caminho, buscar crescimento, renovação, se fortalecer para que o futuro lhe seja aprovado. Buscar comunhão com Deus é uma demonstração de dependência
e receber força e direção. João Batista, ele foi moldado ali no deserto, se preparando para que ele pudesse estar ali naquele tempo previsto por Isaías para preparar o caminho do Senhor. E nesse contexto aqui eu quero trazer 3 aprendizados para a nossa vida. O primeiro aprendizado é arrependei-vos. João Batista estava trazendo ali a mensagem do arrependimento, não era para ímpios, mas eram para pessoas que conheciam as Escrituras. A maioria daquelas pessoas que estavam ali sendo batizados por João Batista eram homens judeus que conhecia a Torá, que conhecia o Pentateuco, que conhecia as Escrituras, a palavra de Deus. Isso nos mostra que a nossa religiosidade não nos define como uma pessoa real que tem o Espírito do Senhor em sua vida. Ser religioso é aquela pessoa que está no ativismo religioso. Ele participa de tudo dentro da igreja, ele dá o seu dízimo, ele oferta, está sempre ali atendendo os pedidos para participar de algum evento da igreja, de algum trabalho da igreja, mas ele não tira um tempo valioso para buscar a presença do Pai, para estar na presença do Pai. A vida não é só um trabalho, mas também é um momento de reflexão, um momento que vai nos levar a estar na presença de Deus, que vai estar nos conduzindo na direção da vontade de Deus. E esse momento, esse tempo que João Batista teve no deserto, lhe trouxe toda esta bagagem para estar ali anunciando àqueles homens o arrependimento. Porque o exemplo de um homem de Deus é um homem que está sempre buscando cada vez mais a intimidade com o Pai, a santidade, a separação. É o homem que está buscando sempre ali a meditar, a jejuar, a orar, a buscar essa intimidade com Deus, para que Deus lhe forneça a direção e o caminho correto que ele deve andar. E o deserto, nesse ponto de vista, é esse momento de você tirar um tempo para a introspecção, para aprumar a rota, para endireitar o caminho, para buscar crescimento, renovação, de fortalecer para aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. E esse chamado de João Batista ao arrependimento, ele ali nos mostra alguns exemplos dentro da Bíblia. Nós temos ali tanto Davi como Pedro, que são esses exemplos para as nossas vidas. Davi, no Salmo 51, ele demonstra total arrependimento. Pedro chorou amargamente após negar Jesus 3 vezes. Está lá em Lucas, capítulo 22, no versículo 61 e 62. Negar Jesus 3 vezes foi aquilo que Pedro fez. Deus nos deixa uma demonstração de arrependimento, um aprendizado através tanto de Davi como de Pedro. E isso vai nos levar ao segundo ponto, que é preparar o caminho.
Nos tempos romanos, estradas eram pavimentadas, caminhos se tornavam retos permanentemente para facilitar a passagem das autoridades, dos reis. Isso vai metaforicamente nos mostrar que na nossa vida, na nossa caminhada, nós temos que ter esse tempo para pavimentar essa estrada da nossa caminhada, para nos tornar retos, para facilitar que a palavra do Senhor venha aos nossos corações e faça algo de diferente, algo que vai agradar a Deus, algo que vai nos colocar aprovado diante do Senhor. Endireitar o caminho e aplainar o caminho é quando estamos de acordo com a palavra de Deus, com a vontade do Senhor para as nossas vidas. E esse momento é esse momento que nos colocamos para que Deus venha falar conosco, para que o Senhor se faça presente e nos conduza no seu caminho. Não há como viver um evangelho que não tenha o arrependimento, que não tenha o preparar do caminho, e também como a terceira meditação de endireitar o caminho. Fazia parte de endireitar o caminho, aterrar os vales, derrubar os montes, remover obstáculos, garantir rotas mais suaves e rápidas, destruir, derrubar os montes, é tirar tudo aquilo que tem nos atrapalhado, seja na parte sentimental, seja no orgulho, seja no ciúme, seja em muitas áreas da nossa vida, possa estar atrapalhando esse crescimento espiritual, esse desenvolvimento que o Senhor nos coloca para fazer diariamente através da meditação da palavra, do jejum, da oração. São os meios de estarmos derrubando essas coisas que nos atrapalham, coisas que nos aprisionam, que nos causa depressão, ansiedade, estresse, tantos males que esses montes provocam em nossa vida, que venha atrapalhar, remover esses obstáculos, para que possamos ter uma rota suave, tranquila. E ter uma rota suave, tranquila, é uma manifestação de fé, é uma manifestação de confiar no Senhor, é uma manifestação de depositar no Senhor tudo e vivermos debaixo das suas mãos poderosas sobre a nossa vida. Aqui nós temos o exemplo do rei Josias. O rei Josias foi um rei assim visto por Deus como excelente, porque ele eliminou a idolatria, ele restaurou o templo, ele encontrou o livro da lei, ele renova a aliança. Desculpa. Ele renova a aliança, e isso nos mostra aquilo que o Senhor espera que façamos em nossa vida. Metaforicamente, é você tirar tudo aquilo que toma o lugar de Deus, a idolatria. Seja o seu trabalho, seja os seus filhos, seja o seu carro, seja
qualquer coisa que toma o tempo, toma o lugar de Deus na nossa vida. Porque a palavra é clara, primeiro, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O Senhor, ele tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Então, quando aqui Isaías tira ali a idolatria que o povo estava ali cometendo contra o Senhor, ele está também nos demonstrando que nós devemos tirar da nossa vida qualquer coisa que tome o lugar do Senhor. A segunda coisa, ele restaura o templo. O templo hoje é o nosso corpo, aonde habita o Espírito Santo. Por isso temos que tratar do nosso corpo, tratar da nossa vida, ter uma vida mais tranquila, sem ter o estresse, a ansiedade, a preocupação, colocar aos pés do Senhor tudo aquilo que temos para viver uma vida plena diante do nosso Deus. O Senhor Deus é aquele que nos alimenta, que nos guarda, é aquele que nos coloca numa situação tranquila e suave. Ele diz que nós devemos entregar o fardo a Ele, porque o fardo dele é leve. E andar leve é andar debaixo da vontade do nosso Deus. A segunda coisa que o rei Josias ele faz, ele encontra o livro da lei. O livro da lei hoje é a nossa Bíblia, as Sagradas Escrituras, a nossa fé e prática está toda contida ali, por isso temos que nos manter sempre em meditação e leitura da palavra de Deus. É tomar posse da palavra de Deus para os nossos corações, para nos mantermos retos e limpos diante do Senhor. A outra coisa que ele faz é renovar a aliança. Todos os dias devemos estar renovando essa aliança diante do Senhor. Ao acordarmos com as nossas meditações e orações, entregando o nosso dia, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa casa, tudo que temos nas mãos do Senhor, em todo momento, na hora que vamos dormir, na hora que chegamos em casa, na hora que saímos de casa, na hora que vamos estar congregando com os irmãos na igreja, tudo seja feito para a glória de Deus. E isso é estar sempre no ato de renovação, participando também, como ele diz aqui, das festas de comunhão com o Senhor. Participar da ceia do Senhor, participar da celebração ao Senhor nos cultos, participar das atividades, sempre colocando o Senhor em primeiro lugar. Não tem como eu fazer a obra de Deus se eu não tenho o Deus da obra. Então, nós vamos permanecer sempre buscando fazer a vontade de Deus. E eu concluo isso aqui mostrando que, primeira coisa, nós temos que nos arrependermos das nossas atitudes, dos nossos caminhos, dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Segundo, nós temos que preparar o caminho na nossa vida para essa vida que o Senhor deseja para nós, para que o Senhor venha se conduzir através de nós. Em terceiro lugar, endireitar o caminho. Eu convido a fazer uma análise da sua vida, levá-la ao crivo da palavra e dos mandamentos do Senhor Jesus, para um caminho de vitória. Receber o Senhor na sua vida e aceitá-lo como forma de adoração ao Senhor.
que neste final de tarde você possa tirar um tempo para orar ao Senhor e falar: Senhor, eu convido, Senhor, para andar comigo, para me conduzir no teu caminho, para viver uma vida conforme a tua vontade. Que possamos nesta tarde ter esse coração quebrantado diante do Senhor e saber que sem Ele nada podemos fazer. É Ele que nos abençoa, é Ele que nos dá as bênçãos, é Ele que tem preparado para nós uma vida vindoura, porque Ele diz que tem preparado uma casa onde viveremos com Ele eternamente. E a maior promessa que o Senhor tem para nós é que nós receberemos o nosso corpo glorificado, não como forma de resultado das nossas obras, mas por um favor imerecido, é bênção de Deus que Ele vai nos dar para aqueles que se mantêm no caminho, para aqueles que buscam sempre estar preparando o caminho do Senhor em nossos corações, para que Ele não nos encontre desaprovado, para que Ele não nos encontre em situações que Ele não possa participar, porque Ele não tem como estar participando daquele que está em pecado. Por isso devemos nos arrepender, endireitar o caminho, podemos preparar o caminho para que o Senhor venha fazer parte da nossa vida, parte do nosso agir, do nosso falar, do nosso levantar, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Em tudo possamos dar glória, honra ao Senhor. Deixa essa palavra aos irmãos, deixa essa palavra àqueles que têm o seu coração quebrantado, e que essa palavra possa trazer ao seu coração essa paz, que o Senhor está no controle, que o Senhor está olhando as nossas lutas e as nossas agruras da vida, as nossas dificuldades, as nossas limitações, e que possamos deixar aos pés do Senhor para que Ele possa nos abençoar. Eu agradeço a todos e que todos ficam com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor. Amém.